Bem-vindo ao Ponto de Vista. Que saudade de você, internauta, que saudade de fazer o Ponto de Vista para você. E a nossa entrevistada de hoje é a jornalista Carla Maria. Ela acabou de lançar o livro-reportagem Irmã Dulce, a santa brasileira que fez dos pobres sua vida. Tá quentinho, acabou de sair do forno. A gente vai falar sobre a produção desse livro e também, gente, lembrando que a Carla Maria, ela mora em Guarulhos desde 2013, é uma jornalista premiada, ganhou por 2 vezes o prêmio Dom Helder Câmara de Imprensa, que é oferecido pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Então a gente vai falar muita coisa. Se eu fosse você, não perdia nenhum detalhe. A gente volta daqui a pouquinho. Bem-vinda ao Ponto de Vista, Carla. Obrigada, é uma alegria voltar aqui para conversar um pouco com vocês e com os seus ouvintes e telespectadores. E olha que legal, ela falou de voltar, né? A gente recebeu a Carla Maria em 2017, faz 2 anos, e ela veio aqui para falar de um outro livro dela que ela também tinha acabado de lançar, que era Mulheres Extraordinárias. E agora você traz a história de uma outra mulher extraordinária, que é a Irmã Dulce. Conta pra gente o que te levou a escrever essa história, né, da Irmã Dulce, que foi canonizada dia 13 de outubro, faz pouco tempo também. Sim, então, eu sou jornalista, repórter independente e estava fazendo uma reportagem sobre a canonização da Irmã Dulce para uma revista. E eu fiquei tão impactada com a história dela, com a história de a cidadã, a mulher, a baiana, que fez tudo o que ela fez. A gente pode conversar mais detalhadamente sobre a história dela, que publiquei na minha rede social. Falei, nossa, né? Publiquei falando do impacto que eu tive na minha apuração para essa reportagem. E eu publiquei, o meu editor da Paulus, que é a editora pela qual eu lancei o primeiro livro, viu essa minha publicação e eu publiquei domingo de manhã, domingo à tarde ele me liga, Carla, vamos escrever um livro, reportagem sobre Irmã Dulce. Aí eu imaginei, isso era em agosto, imaginei, você quer publicar esse ano ainda? Ele, sim. Falei, uou, tá, deixa eu pensar um pouquinho. Aí eu pensei um pouquinho e falei, não, eu não posso não aproveitar essa oportunidade de conhecer mais essa história e compartilhar mais a história da Irmã Dulce, da Santa Dulce. A Irmã Dulce, ela é muito popular e a história dela é muito difundida já na Bahia. Mas fazendo essa pesquisa e buscando conhecê-la um pouco mais, eu me dei conta de que os brasileiros que não vivem na Bahia não conhecem tanto a história dela. E eu acho que como a função do jornalismo é divulgar o conhecimento e também valorizar a nossa história, né? Eu falei, eu vou aceitar esse desafio. Então eu aceitei esse desafio e comecei a minha apuração naquele dia mesmo. Você já conhecia de alguma forma Irmã Dulce ou já acompanhava os trabalhos dela, as obras sociais? Conhecia. Em 2011, eu estive em Salvador cobrindo a beatificação dela. Eu trabalhava no O São Paulo, jornal da Arquidiocese de São Paulo, que é um jornal ligado à Igreja Católica, e fui enviada para Salvador para cobrir a beatificação dela. Então, em 2011, em maio de 2011, eu tive o primeiro contato com as obras sociais dela e com algumas das pessoas que conviveram e trabalharam com ela. Eu me lembro que em 2011 eu visitei o bairro do Alagados, onde ela teve um trabalho também muito importante de resgatar as pessoas mais pobres que viviam ali no mangue. E eu fiquei muito impactada naquele momento. Tem agora em 2019, quando eu voltei para fazer a apuração em Salvador, eu inclusive fui atrás de algumas pessoas que eu tinha entrevistado em 2011. E foi até um pouco triste, porque eu soube que várias das idosas que eu tinha entrevistado na ocasião, que foram acolhidas por Irmã Dulce, tinham falecido. Porque é isso, Irmã Dulce acolhia a todos. Crianças, pobres, doentes e idosos. E, enfim, foi a primeira vez em 2011 e em 2019 eu voltei e tive o contato mais aprofundado com as pessoas que eu queria desenvolver um pouco mais aquilo que eu fiz em 2011. E como que foi essa sua apuração? Você teve pouquíssimo tempo para fazer isso? Foi agosto, setembro, já publicou, sim, enfim, final de outubro. Como que foi essa produção? Então, foram 47 dias contados, porque eu falei,
Nossa, como é que... Eu sou uma pessoa de muita fé, né? Eu tenho muita fé e quando eu estou pautada para fazer as minhas pautas virarem, eu sou bem trabalhadora, assim, né? E aí, bom, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com as obras da Irmã Dulce e procurar agendar entrevistas com as pessoas que fossem possíveis. Consegui agendar entrevistas com o historiador responsável pelo todo o processo de documentação da beatificação e canonização dela, o seu Oswaldo Gouveia, que muito nos auxiliou com informações, detalhes da vida da Irmã Dulce, que muitas vezes a gente não tem acesso. Consegui agendar entrevista com a sobrinha da irmã da Santa, que é a Maria Rita, que é a superintendente das obras sociais, e com a irmã da Irmã Dulce, que ainda é viva, a dona Ana Maria Pontes. E outras entrevistas. Mas certamente as entrevistas mais tocantes, elas aconteceram quando eu estive lá em contato com as pessoas, né? Porque a gente sabe que a sorte também acompanha o repórter, né? Com total certeza, né? A gente tem que estar lá. Tem que estar lá. Olho no olho. E eu acredito que passar por onde a Irmã Dulce passou, os percursos que ela percorreu, ir até os Arcos do Bonfim, onde ela colocava os pobres dela e foi expulsa pelo padre de então, a Irmã Dulce, ela foi rebelde, né? Hoje ela é santa, mas para o tempo dela, ela era uma religiosa um pouco rebelde. Então, no livro eu conto detalhes, assim. Ela foi afastada da congregação por 10 anos, né? Nunca deixou de usar o hábito dela, mas ela foi afastada, porque ela dizia que nunca se sentia fora da família, mas da família que ela considerava congregação. Mas ela era muito obediente também, muito católica, bem conservadora nos seus valores. Ela era uma religiosa. Então, Irmã Dulce é um bom exemplo a ser seguido. Eu convido as pessoas católicas e não católicas, cidadãos de modo geral, a conhecer mais a história dela. Então você passou por alguns lugares que ela, Passei. viveu. Você foi também no memorial que eles ergueram, né, em homenagem a ela. Sim. Fica no convento de Santo Antônio, é isso? Isso, exatamente. O complexo, assim, as obras da Irmã Dulce ficam no Complexo Roma, que fica na periferia de Salvador, na Cidade Baixa. Nesse Complexo Roma, você tem são cerca de 20 unidades de atendimento hoje que acolhem as pessoas nas mais diferentes... Você tem tratamento oncológico, você tem tratamento para pessoas que têm deficiência, os mais diferentes tipos de deficiência, você tem um banco de sangue, banco de leite, enfim, são 21 unidades. Isso em Salvador. Em Simões Filho fica o Colégio de Educação Integral, onde as crianças são educadas. Quando a Irmã Dulce tinha o trabalho de tirar as crianças da rua, ela colocava para dentro do hospital. Só que ela entendia que ali não era o melhor local. Então, ao longo do tempo, ela foi conseguindo doação de terreno, se organizando para criar esse orfanato. Esse orfanato em Simões Filho, que é uma cidade que fica a uns 130 quilômetros de Salvador. E ali, hoje, é uma escola de tempo integral, uma escola pública de tempo integral. Mas... eu esqueci o que você perguntou. Eu falei que você, enfim, fez uma série de visitas e tinha visitado o memorial, que tem uma série de que fica no Complexo lembranças Roma. sobre ela, coisas que pertenceram à Irmã Dulce. Exato. Né? Eu vi uma foto, gente, já dando um spoiler, do hábito da Irmã Dulce, que é tão... eu acho que é tão marcante dela, né? Porque você falou assim, ela não estava na congregação, não ficou na congregação por um tempo, mas ela continuava usando o hábito. É o símbolo da fé e da pertença dela à congregação, né? Quem visita esse Complexo Roma tem a possibilidade de conhecer o hospital, que tem toda essa gama de serviços à população, mas também pode conhecer o Memorial da Irmã Dulce. Esse memorial, ele foi criado para manter a história da Irmã Dulce e possibilitar que as pessoas, os devotos, de fato, pudessem compartilhar também os milagres que receberam pela intercessão dela. Então, quando você caminha, por exemplo, no memorial, você tem toda a trajetória da Irmã Dulce, através de fotos, documentos. Você vai conhecer o quarto da Irmã Dulce, onde você vai ver a cama dela, aquele hábito que ela foi primeiro enterrada. Ela ficou 10 anos enterrada no cemitério, na igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia. Por 10 anos ela ficou ali enterrada. Quando foi iniciado o processo de beatificação, a Irmã Dulce,
os restos mortais dela foram retirados dessa igreja e foram enviados para a capela do Hospital Santo Antônio. E ela ficou mais um tempo ali. E quando foram tirados os restos mortais, o hábito dela estava intacto. E é esse hábito que você encontra nesse quarto, onde tem os objetos da Irmã Dulce. E é interessante a gente visitar esse quarto, porque tem a cadeira onde ela por 30 anos dormiu. Irmã Dulce não dormia numa cama, dormia nessa cadeira de madeira. E eu toquei na cadeira, não é nada confortável, porque a Irmã Dulce fez uma promessa de que se a irmã dela fosse salva de uma enfermidade, ela permaneceria dormindo ali. E ela foi fiel à promessa que ela fez. Só nos últimos anos da vida dela, já muito enferma, a Irmã Dulce sempre teve muitos problemas respiratórios, o médico a orientou, obrigando praticamente ela a voltar a dormir na cama para poder descansar. Mas a verdade é que a Irmã Dulce dormia muito pouco, né? Eu conto assim, mais detalhes no livro, porque ela sempre trabalhava muito. E quando ela ia para casa para dormir, para o quarto dela para dormir, ela sempre recebia ligações de pessoas pedindo orientação. Ela era uma referência religiosa também, né? Porque ela era uma freira, né? Então as pessoas a buscavam para pedir orientações, etc. Então quem conhece o Complexo Roma pode visitar o quarto da Irmã Dulce, pode visitar a Capela Santo Antônio. Nessa capela você encontra o local, o banco exatamente onde a Irmã Dulce sentava para fazer as suas orações, e você consegue vislumbrar, por exemplo, um pouco da devoção dela. Você tem a imagem de Santo Antônio, você tem a foto do Papa João Paulo II quando esteve visitando. Eles se encontraram por 2 momentos, né? E ali, em 91, o Papa veio visitar a Irmã Dulce e se ajoelhou naquela capela fazendo orações pela saúde da Irmã Dulce. E ela faleceu. Então, é um ambiente interessante, porque você visita um espaço onde 2 santos visitaram, né? É muito interessante, assim, de conhecer e se possibilitar essa experiência de santidade também, né? Olha que interessante. A conversa está muito boa, né? Mas a gente vai continuar falando sobre esse livro-reportagem tão interessante que trata da Irmã Dulce, mas no segundo bloco, você que está acompanhando o Ponto de Vista, não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto a jornalista Carla Maria, que acabou de lançar o livro sobre a vida da Irmã Dulce. Irmã Dulce, a santa brasileira que fez dos pobres sua vida. Você estava contando pra gente sobre essa experiência de visitar o memorial, né? E eu fico imaginando, você estava diante de relíquias de uma santa. Eu acho que no nosso... Quando a gente pensa coletivamente, né, santo, parece que aquela divindade está tão distante. Quando a gente pensa nos apóstolos de Jesus Cristo, são pessoas que viveram há 2000 anos, né? Não tem nem relíquia. Como que foi para você descrever a história de uma santa que tem obras sociais tão concretas, cujas relíquias você pôde ver, cujas pessoas que ela conviveu você pôde conversar? Como que foi? Isso mexeu com você de alguma forma? Olha, de fato foi uma experiência muito diferente, porque imagina, Irmã Dulce nasceu em 1914. Ela passou por lugares que eu passei, que você ou que qualquer um que visite Salvador pode passar e conhecer. E quando você está apurando a história de uma santa, você lida com suscetibilidades do dia a dia. Por exemplo, Irmã Dulce tem uma irmã que ainda é viva, a Ana Maria Pontes. Fui até o apartamento dela. Então, quando você está conversando com a irmã de uma santa, é difícil, sabe? É algo como você... Porque parece que você está falando com alguém que é sagrado, de uma família que tem algo transcendente. Mas, de fato, o que eu acho que a gente pode mais aprender com a Irmã Dulce é que a santidade ela é possível para os seres humanos normais. Porque a Irmã Dulce, qual foi o milagre dela? 2 milagres foram admitidos pelo Vaticano, mas que é o caso da Cláudia,
que teve uma hemorragia muito grande quando ela estava grávida do seu filhinho, o Gabriel. E por intercessão da irmã Dulce, essa hemorragia foi curada e assim foi possível ela ser reconhecida como beata. O segundo milagre foi o fato de o José Maurício, ele enxergou até os 32 anos e por 14 anos ele ficou cego a partir de um glaucoma que ele desenvolveu. E por intercessão de irmã Dulce ele voltou a enxergar. Então, você conversar com um homem que disse: Carla, eu era cego e voltei a enxergar, é algo surpreendente, especialmente nos tempos em que nós vivemos, em que a religião, ela é às vezes banalizada e não levada no sentido mais sagrado, né? Então, eu acho que esse livro, ele possibilita uma visita também à seriedade da fé das pessoas, né? Irmã Dulce, ela possibilitou que um homem voltasse a enxergar. Na verdade, a Igreja Católica ensina, né, que a irmã Dulce, ela intercedeu. Quem fez o milagre foi Deus, né? Então, só para... seguindo o magistério, de acordo com a minha apuração. Então, conversar e tocar na santidade da irmã Dulce foi uma experiência muito interessante e que aponta que, para que nós, cristãos ou não, podemos fazer o bem. Quem é o santo? O santo é aquele cidadão ou cidadã que fez o bem para o próximo, né? Então, eu acho que é um exemplo para nós de que todos podemos fazer o bem. Claro, talvez eu não possa, pela minha intercessão, fazer um homem voltar a enxergar. Mas eu posso acolher um pobre que passa na minha calçada, eu posso fazer a boa política, né? Então, eu acho que é um exercício, pessoalmente, como uma mulher, eu tenho fé, foi um exercício de acreditar que a fé, ela move montanhas mesmo. A fé, ela pode fazer com que você faça o bem para si e para o próximo. E se você não faz o bem para o próximo, não faz sentido de você ser cristão ou não cristã, né? E irmã Dulce, acho que ela aponta, a gente está na casa aqui, na Câmara dos Vereadores, né? Irmã Dulce, ela foi uma política que fez política com P maiúsculo, né? Já dizia o Papa João Paulo II, política é o ato de fazer a caridade. Então eu acho que irmã Dulce, ela serve também de exemplo para os nossos políticos de Guarulhos, de São Paulo, de todo o país e do mundo, né? Porque ela fazia o bem sem olhar a quem, gratuitamente. Lá, nas obras da irmã Dulce, eles costumam dizer que irmã Dulce construiu o Império do Amor. Então... E em tempos de intolerância religiosa, que a gente vê até terreiros no Rio de Janeiro sendo atacados, invadidos, né, por pessoas de outras religiões, enfim, você sente esse momento de intolerância. E ela lá no hospital Santo Antônio permitia que outras pessoas, né, pastores, mães de santo, fossem dar conforto, um conforto religioso a pessoas que estavam internadas ali, né? Sim. Então ela compartilhava esse espaço com pessoas de outras religiões. Tanto compartilhava que, na minha apuração, eu fui atrás de outros líderes religiosos das religiões de afrodescendentes e espíritas também, e todos respeitam muito a irmã Dulce pelo trabalho que ela fazia. Não existia a pergunta: qual a sua religião para ser tratado? Não existe esse tipo de triagem, né? As pessoas são atendidas por elas serem seres humanos e precisarem de acesso, de uma assistência à saúde ou à educação, no caso das crianças. Então, quando você pergunta para os líderes hoje da Bahia, a Bahia é um estado de todos, né? Do axé, do amém. Então, a gente respira isso na Bahia. E nas obras sociais de irmã Dulce também. Quando você tem uma capela dentro do hospital, porque é uma religião, é uma congregação católica, mas de sobremaneira não há na história, em tudo que eu li, não há em momento algum irmã Dulce fazendo questionamentos de qual a sua religião ou de onde você vem, por que você está batendo na minha porta. Não, ela dizia sim, e muitos dos relatos que eu fiz estão no livro, eles demonstram isso. E o qual é bonito, né? Acho que é uma semente também do que você disse, de tolerância. Nesses tempos da gente conversar e ser cidadão e ser
parceiros na caminhada sem perguntar por que você está aqui ou qual a sua religião. Mais que tolerância e respeito, né? Respeito, exatamente. E outra coisa que me chamou a atenção, né, quando eu estava lendo sobre isso, fiquei curiosa inclusive quando, com a data de canonização, 13 de outubro. A Santa Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida, tem uma data que é dia 12 de outubro. Foi uma coincidência? Existe algum tipo de relação entre essas datas? Na verdade, não. O dia 13 é um dia muito importante para... Na verdade, se repetem. O número 13 se repete. Irmã Dulce morreu no dia 13 de agosto. Todos os dias 13, o santuário, que hoje é chamado Santuário Santa Dulce, porque agora ela é santa, eles fazem celebrações em honra à santa. Mas o 13 de outubro é uma data que a Igreja Católica no mundo definiu que deveria ser a canonização dela. No dia da canonização, não foi só a Irmã Dulce que foi canonizada, né? Outros 4 santos receberam a canonização também. Então é uma coincidência, assim, para nós, né, que temos o dia 12 como dia de Nossa Senhora Aparecida. Dia 8, né, 8 de dezembro, Imaculada Conceição, padroeira de Guarulhos. Agora tem mais uma data para pôr na folhinha aí dos que celebram os santos e que querem a intercessão da Irmã Dulce, da Santa Dulce. Você é devota de algum santo, de alguma santa? Eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida e me tornei devota dela depois desse trabalho, sem dúvidas, assim. A dificuldade pra gente estava conversando antes de começar o programa, a dificuldade nossa é chamar a Irmã Dulce de Santa Dulce. Verdade. O título dela é Santa Dulce dos Pobres. Santa Dulce dos Pobres, isso. Então, bonito, né? Bonito. A gente vai levar um tempo ainda pra conseguir aprender e acostumar com esse título de Santa da Irmã Dulce, né? Mas olha, gente, a Carla, ela escreveu outros livros, como eu comentei no início, em 2017... Ela veio aqui para falar do livro Mulheres Extraordinárias. Isso. Você até ganhou um prêmio de escritora revelação, né, o Prêmio Guarulhos de Literatura, em 2017, por conta desse livro. É verdade, foi uma surpresa para mim, porque a gente não trabalha atrás de prêmio, né? A gente faz o trabalho porque nós que somos repórteres, jornalistas, a gente de fato... Eu não sei, eu acho que no Brasil de hoje em dia, quem faz jornalismo que gosta, é porque gosta e porque sente que tem uma função na sociedade, né? E eu fiquei muito feliz de ter recebido esse prêmio como escritora revelação, que significa que a gente deve estar fazendo alguma coisa certa, né? E porque possibilita que outras pessoas também, que o livro tenha mais visibilidade e que as mulheres que estão naquele livro, Mulheres Extraordinárias, sejam conhecidas e ao serem conhecidas, as suas histórias e as suas realidades, que são muito fortes, muito adversas, também sejam conhecidas. E naquele livro também havia mulheres de Guarulhos, né? Haviam. Você pode relembrar alguma delas pra gente? Sim, temos a história da... Nossa, parece que faz outra vida, né? E só faz 2 anos. Mas temos a história de uma família que mora no Pimentas, e eu conto a história da mãe que, morando em Pimentas, em Guarulhos, não sabia ler e escrever. Vivia numa condição, numa casa sem saneamento básico, e ali com os filhos, na pobreza, na simplicidade, ela estava começando a frequentar a escola de EJA para alunos, né? Mas ela tinha muita dificuldade, porque ela tinha que fazer faxina para manter a casa dela e dividir esse tempo com a escola. Então, na verdade, muitas vezes os filhos dela, que eram meninos que adoravam futebol e que sonhavam em ser jogadores de futebol, ajudavam ela a ler, né? E ela dizia que o sonho dela era aprender a ler a Bíblia, assim. Então, essa é uma das histórias. A outra história foi de uma mulher, um transexual que eu conheci em Guarulhos, que era atendido pelos consultórios de rua, que eu acho que eu não sei se ainda funciona o consultório de rua aqui na cidade de Guarulhos, mas ela falava da violência que ela sofria sendo mulher e vivendo na rua, né? A violência policial, a violência dos cidadãos e não a respeitarem como tal. Então são trabalhos como esse, né, que você apura, que trata aí de direitos básicos, direitos humanos. Por isso eu estava falando dos prêmios no começo do programa, os prêmios o prêmio Dom Helder Câmara, né? De imprensa foi por conta de trabalhos como esse, né? Sim, o primeiro eu recebi por conta de uma denúncia que nós fizemos com
a aldeia no município de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, de índios Guarani Kaiowá, estavam sendo assassinados por fazendeiros que estavam ocupando a terra indígena, que era indígena, só que estavam querendo ocupar para o agronegócio. E esse é um tema que não cessa, né? Ainda hoje, no governo federal que nós passamos, existe o incentivo para que as terras indígenas sejam ocupadas pelo agronegócio, pela mineração. Então, fizemos a denúncia em 2017 e o tema precisa continuar sendo denunciado e conhecido, porque terras indígenas são, segundo a legislação brasileira, a Constituição Federal, pertencentes ao povo indígena, né? Então, se querem mudar isso, tem que mudar a Constituição, né? Não na bala. Bom, a gente relembrou esse trabalho, né? Esses trabalhos que você fez, falamos do livro da Irmã Dulce, e a minha última pergunta é: quais os próximos, ou qual o próximo projeto? Tem alguma coisa algum livro no qual você já está trabalhando? Conta pra gente. Tem, na verdade, tem um livro, vou dar de primeira mão o título dele, se chama O Peso do Jumbo. É um livro que eu levei cerca de 2 anos apurando. Ele fala sobre a realidade do sistema carcerário no estado de São Paulo e no estado do Rio Grande do Sul. Eu visitei alguns presídios em Guarulhos, em São Paulo, Porto Alegre, Guaíba e outras cidades do Rio Grande do Sul. E eu trago um pouco a realidade de como essas pessoas estão cumprindo pena, de como os mais de 300 mil presos provisórios estão hoje no Brasil aguardando um julgamento, né? Porque muitas vezes a gente acompanha no STF algumas questões pontuais e pensa-se somente nos ex-presidentes da República, mas na verdade o sistema carcerário, o sistema penal, nós temos quase 1 milhão de pessoas que estão ou presas ou aguardando mandato para serem presas. Então, esse meu livro, esse trabalho, ele conta um pouco desse sistema que parece que não tem solução, né? Eu entrevistei pessoas presas, familiares, entrevistei soldados, porque no Rio Grande do Sul os policiais são conhecidos como brigadianos. Entrevistei soldados, entrevistei defensores públicos, juízes, juízas, agentes do sistema penitenciário. Então, é um sistema muito complexo, que envolve muitas pessoas, envolve legislações que muitos acham que não dá conta de lidar com a violência que a gente está vivendo, e outros acham que é demasiado. Então, é um sistema complexo, mas que ele merece ser visto com mais atenção pela sociedade, que em vez de enfrentar o problema, coloca as pessoas feito animais. À margem, né? Isso. Bom, mas esse é um tema, talvez para o próximo programa, para uma próxima oportunidade, a gente fica esperando ansiosamente. Deve ser lançado em dezembro. Aí, ó, então, a gente vai ficar esperando ansiosamente para mais uma leitura gostosa, né? Os livros... Eu tive a oportunidade de ler o livro aqui sobre a Irmã Dulce, então uma leitura super gostosa de fazer. Fico feliz. Carla, é um prazer receber você de novo no Ponto de Vista. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a você e é muito bom estar aqui conversando, falando de cultura, em um momento que a gente precisa valorizar a nossa cultura. Obrigada. Então me despeço de você até o próximo Ponto de Vista.